seja o nome do Senhor. Em mais um vídeo nós estamos aqui, irmãos, para propagar a palavra do Senhor, para trazer para o teu coração uma mensagem de fé, uma mensagem de reflexão, uma mensagem de exortação e de edificação. Queremos neste momento, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, o intuito maior deste vídeo é chegar a muitos corações que estão precisando ouvir uma mensagem que venha mudar a nossa vida, pois dia a dia nós estamos ouvindo sim muitas mensagens, mas muitas dessas mensagens, em vez de trazer para a minha alma e para a tua alma uma edificação, tem trazido para nós muita tristeza, muita confusão em nossa mente em vez de edificação. Pois, pensando nisto, que nesses últimos dias ou tempos em que a Igreja do Senhor ainda está na terra, quero eu te dizer que Deus tem uma palavra para o teu coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estou muito feliz em saber que muitos estão compartilhando, muitos estão aí divulgando, muitos estão atentos, ouvindo, recebendo, se preenchendo das mensagens de fé e de confiança que nós temos deixado neste canal para o teu coração. Pois, irmãos, dentro de alguns minutos eu creio que esta palavra ela irá entrar no teu lar e na tua casa e ela irá fazer brotar de uma semente que já está plantada no teu coração muitas outras sementes, muitos outros frutos, irá fazer crescer dentro do teu lar, porque aonde a palavra de vida, de transformação, ela entra, acontece algo novo e diferente em nossas vidas, pois ela é como uma espada de dois gumes, aonde ela penetra entre a divisão da alma e do espírito, e temos a certeza que ela penetrando, fazendo a divisão, fazendo a separação, ela sempre vai estar pronta, apta para discernir os pensamentos do meu e do teu coração, assim nos fazendo nos alegrar, porque Deus ele é fiel com a sua promessa. Deus, aleluias, acabaram de me dizer neste momento que a promessa sobre a tua vida ainda está de pé. Não saia da porta, porque ela já está vindo a caminho, aleluias, e irá te dar vitória no meio dessa grande tempestade. Irmãos, vamos em nome do Senhor Jesus primeiro, neste momento, quero eu fazer uma oração pela tua vida. Tenho certeza de que o Senhor já irá preparar, já está preparando o teu coração e irá transformar a tua vida. Em alguns minutos você irá começar a ser transformado pelo poder desta palavra, pois louvado seja o nome do Senhor. Ela vem pelo ouvir, o ouvir vem pela palavra de Deus. Glória a Jesus. Pai, em o nome de Jesus, nesse momento, Senhor Jesus, aonde eu sei que muitos lá do outro lado, que logo irá ouvir, ó meu Senhor, esta mensagem, eu te suplico, entra com transformação, entra com modificação, entra, meu Senhor Jesus, para tirar, para quebrar, para desfazer, para arrancar, para paralisar, meu Senhor, todas as obras do nosso inimigo, do inimigo das nossas almas, aonde eles têm se levantado, ó meu Senhor, muitas das vezes para parar os nossos sonhos, para roubar a nossa alegria e para fazer cada um de nós desistir da promessa que tu fizesse a nós. Mas sei, meu Senhor, que a promessa que tu faz, ela não cai no chão, mas ela permanecerá sendo fiel. Aleluias. E é nisto que eu estou apegado neste momento, na tua promessa de que o Senhor está vindo buscar o teu povo
a tua igreja. Eu sei, Senhor, que neste momento o Senhor já começou a derramar do teu Espírito sem medida sobre muitos que estão fracos nesta caminhada. Levanta, ergue, pega ele pela mão, coloque de pé e dê vitória à tua igreja e ao teu povo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia, em nome do Senhor Jesus, lá em Lucas, o médico Lucas, no capítulo 18 de Lucas e o verso 9. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Capítulo 18 de Lucas e o versículo 9, em nome de Jesus. Aqui fala a respeito da parábola do fariseu e do publicano. Glória a Jesus. Vamos meditar nesta palavra, irmãos, em nome de Jesus, que diz: e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto posso. Publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ou seja, que sou pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, a princípio nós bem sabemos que estamos em um tempo, uma época, em anos muito difíceis. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aonde muitos de nós que estamos dentro das igrejas queremos fazer menção daquilo que nós podemos, queremos nos apresentar de certa forma, queremos muitas das vezes mostrar que nós estamos fazendo algo, que nós podemos fazer algo, e muitas das vezes isto não está de acordo e nem de agrado com a boa vontade de Deus. Nós bem sabemos que este texto vem nos trazer uma bela reflexão a respeito de 2 homens totalmente diferentes, totalmente opostos um ao outro em seus costumes ou até mesmo em seus pensamentos. Veja que o primeiro homem, ele vem à casa do Senhor junto, é lógico e evidente, com o publicano, o fariseu mais o publicano. Eles entram no templo, eles entram na sinagoga, na igreja, como você bem quiser assim compreender. Entrando esses 2 homens no templo para orar, cada um faz a sua própria oração, cada um faz a sua própria meditação diante do Senhor, de acordo com a sua mente, de acordo com o seu pensamento e de acordo com aquilo que está no seu coração diante do Senhor. É bem verdade que quando nós conhecemos muitos, nós queremos dar muito, nós queremos nos derramar com tudo quanto temos, pois é assim que eu vejo este fariseu, um homem conhecedor, um homem bastante crescido no conhecimento, pois era um homem que tinha estudado muito da lei, e um homem que tinha estudado muito da lei, ele sabia tudo quanto ele deveria fazer, mas muitas das vezes
nós fazemos o que estudamos. Nós colocamos em prática aquilo que nós simplesmente passamos anos e anos estudando, mas nós nunca colocamos em prática a boa vontade e agradar a vontade de Deus. Quando eu meditei nesta palavra, eu vejo que o fariseu, irmãos, ele começa a orar, e a sua oração traz consigo uma exibição de tudo quanto ele estava fazendo diante de Deus. Ele começa a se exibir na sua oração. Ele começa a demonstrar para alguém que estava ao lado, porque muitas das vezes, quando nós temos alguma coisa em nossa vida, ele se esquece que não é dele, é de Deus. Quando muitas das vezes eu cresço, ele se esquece que o crescimento não foi dele, foi de Deus. Quando ele não era nada e passa a ser alguma coisa, ele se esqueceu de que quem exaltou ele foi Deus e não foi ele próprio. Quando a mente dele se abriu, ele conseguiu trazer uma bela mensagem. Ele sabe, ele tem que entender que aquilo não saiu dele, mas saiu de Deus. Assim eu compreendo porque João ele escreveu dizendo isto, que nada nós teremos se do alto não vier, se de cima não vier. Então eu me lembro quando Salomão, irmãos, louvado seja Deus, ele recebe a presença do Senhor. E Deus fala com Salomão dizendo, pede tudo, pede o que você me quiser. Peça agora aquilo que você me quiser. O que tu queres? Qual o teu desejo de receber de mim? Então, Salomão, como ele sabia que era rei, ele precisava de algo totalmente diferente para guiar o povo do Senhor. Então Salomão poderia pedir qualquer coisa. Ele recebeu do Senhor, autorização para pedir qualquer coisa. Ele poderia pedir fazendas, ele poderia pedir muito dinheiro, riquezas, luxo. Ele poderia pedir tudo quanto ele queria terrenamente falando, porque Deus iria dar a ele. Mas ele sabia que naquele momento o que ele precisava era de sabedoria. Então Salomão abre a boca e pede a Deus sabedoria para guiar o seu povo, para ser justo diante de seu povo, para fazer uma separação entre o justo e o injusto, para não ser injusto na hora de fazer um pré-julgamento. Eu tenho essa certeza de que Salomão se preocupa não em enriquecer, mas ele se preocupa em temer a Deus diante do seu povo e não fazer muitas das vezes julgamentos precipitados naquilo que ele sabe que seria pesado diante do julgamento do Senhor. Quando eu lembro disso, eu lembro da história de uma mulher que chegava sempre diante de um rei, glória a Jesus, e esta mulher teve um filho. Agora, irmãos, a Bíblia diz que esta mulher teve um filho e outra também teve outro filho, mas o filho de uma morreu. E quando o filho de uma morreu, agora aconteceu algo inusitado. Veja que esta mulher, a qual o filho tinha morrido, eu entendo que ela agora pega o filho daquela que estava viva, faz um roubo, eu vou dizer assim, eu vou detectar um roubo, um furto, e cria esta criança. Mas a Bíblia agora vai nos relatar que há uma confusão, há um conflito. E veja o que é fazer um julgamento justo diante do Senhor. Veja o quanto é bom você pedir sabedoria em vez de você fazer um pré-julgamento. Quando isto acontece, a Bíblia diz que as duas chegam até a presença deste rei, homem justo, um homem reto, um homem que sabia fazer um julgamento com justiça. Então o rei, ele pega a criança e vê a confusão das duas mães e ele diz, vem cá, soldado, parte a criança no meio e dá um pedaço para uma e um pedaço para outra. Irmãos, a verdadeira mãe, ela não iria nunca aceitar ver o seu filho morto. É lógico que a mãe verdadeira, que tem um amor pelo seu filho, ela iria dizer, não mate, dê a ela. Por quê?
ela iria dizer isso? Porque melhor é ter um filho vivo do que ter um filho morto. Melhor é sofrer calado com o seu filho vivo do que, aleluias, ela sentir alegria vendo o seu filho morto. Não tem lógica nesse julgamento. Então, quando a mãe, diante do rei, ela diz, dai a ela essa criança, então deixa que a criança viva diante dessa situação. Eu vejo que a mãe, ela se preocupa e diz que a criança venha viver na mão desta mãe, na mão desta mulher, mas que ela não morra, não mate a criança. Neste momento eu vejo que o rei, com uma sabedoria grandiosa, entende que a verdadeira mãe nunca queria ver o seu filho morrer, e pega a criança e diz, dai a criança a esta mulher, porque esta mulher é a mãe. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu vejo aqui sim fazer julgamento com justiça e não falar aquilo do que não se sabe. Veja que o homem fariseu, ele começa a orar e a fazer grandiosas exibições do que ele tinha. Ele diz, aleluias, ó Deus, graças eu te dou, aleluias, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda sou como esse publicano. Ele coloca agora um pré-julgamento diante de muitas pessoas que estavam naquele lugar orando ao Senhor, dizendo, não sou como esses publicanos. Ou seja, ele estava dizendo que aquele homem que estava ao seu lado estava errado de estar naquele lugar, porque ele era ladrão, era considerado um publicano naquela época, alguém que era injusto, alguém que era roubador, que era ladrão, alguém que era corrupto. Então ele já faz o seu pré-julgamento dizendo, olha, esse cara aí, ele não era digno de estar aqui no nosso meio, porque ele rouba, porque ele poderia fazer algo melhor e não faz, porque ele tem para dar e não dá, porque ele tem para doar e não doa. Isto é fazer um pré-julgamento daquilo que você não conhece. Se você tem condições de fazer e você não faz, é lógico, é evidente, a Bíblia diz que você peca. Mas a Bíblia também manda, aleluias, a gente vigiar e a gente orar e vigiar sem cessar. Me lembro, irmãos, que dentro desta parábola, Jesus me leva exatamente para o capítulo 7 de Mateus, aonde no verso 1 a Bíblia diz, não julgueis para que não sejais julgados, porque com que o juízo com que julgardes sereis julgados, e com que a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Quando eu me lembro desta passagem, Jesus estava falando diretamente, glória a Jesus, com Mateus. Somente no livro de Mateus você vê Jesus se comportar com esta palavra de correção. Por que eu acho que Jesus trouxe essa palavra? Por que você acha que Jesus ele trouxe essa palavra exatamente dentro do livro de Mateus? Irmãos, se você notar, Mateus ele era publicano. Mateus ele vivia cobrando impostos. Mateus ele vivia diante da sociedade trabalhando para os romanos, sendo que ele era judeu. Então ele estava trabalhando para os romanos, e é lógico e evidente que ao meu olhar, se eu sou judeu, eu não poderia trabalhar para os romanos, porque a fé é diferente, e é lógico que eu iria ser injusto no meu julgamento. Agora, quando Jesus diz isso, veja que Jesus, ele um pouco mais à frente, no chamado e na vocação de Mateus, Jesus passa na alfândega e chama, aleluias, a Mateus, chama a Levi. Hoje eu quero ir à tua casa, Levi. Então neste momento a Bíblia vai dizer que quando chega na casa de Levi, muitos dos publicanos, muitos dos homens pecadores, muitos dos fariseus estavam lá. A Bíblia diz que Jesus ele entra e logo se senta na mesa para comer.
para ceiar, para se alegrar, porque a Bíblia vem dizer, irmãos, que Jesus ele não veio para os que estão sãos, mas ele veio para os que estão doentes, e muitos estão esquecendo desta parte. Jesus ele veio para os que estão doentes, e não para você que está são, não para você que está de boa mente, não para você que está em belas condições, não para você que tem a mente provavelmente boa neste momento para fazer um julgamento precipitado. Se você está bem, glória a Deus. Se você pode ajudar, glória a Deus. Se você pode semear, glória a Deus. Mas muitas das vezes eu entendo que fazer um pré-julgamento de pessoas que não pode ajudar, você está pecando. Cuidado, porque a palavra de Deus ela diz que com a medida com que você julgar, com a palavra com que você julgar, você será julgado, porque você não conhece o coração do teu irmão. Então neste momento eu vejo Jesus se assentar à mesa, e muitos dos publicanos, muitos dos fariseus, muitos dos homens que estavam naquele lugar, agora olhar para os discípulos e dizer assim: este é o teu mestre? Esse aí é profeta? Esse aí é homem de Deus? Porque se ele fosse, ele deveria saber que aonde ele está sentado é na mesa de um publicano, de um homem que rouba, de um homem que é injusto, que é impuro, de um homem que poderia mudar a sua vida e não mudou. E você não sabe qual é o caminho que ele tem andado. Você não sabe qual é a situação que ele tem passado. Você não sabe quais são os caminhos estreitos, dolorosos, como são as suas noites mal dormidas. E porque a tua noite tem sido uma noite não tanto turbulenta como a noite do teu irmão, você tem dito a ele que ele é preguiçoso, você tem dito a ela que ela não tem se esforçado, você não tem tido misericórdia, não tem olhado para ela com o mesmo olhar de misericórdia que olhou o Senhor pela tua vida quando você não era nada. Hoje você está acima, bem sucedido, está de pé, e você se esqueceu de onde você veio, e simplesmente por algum acontecimento ou outro você tem feito um pré-julgamento e tem errado e tem pecado. Mas quando isto acontece, eu vejo simplesmente, aleluias, as pessoas fazem um pré-julgamento do Senhor quando ele se assenta na mesa com Mateus. E agora sim eu entendo porque Jesus ele tinha escrevido: não julgueis para que não sejais julgados. Porque quando Jesus se senta na mesa dos publicanos e dos pecadores, os fariseus, os que estão bom de mente, os que estão são, os que estão com saúde, os que estão de pé, eles olham logo e diz: não é este aquele homem de Deus que vocês dizem que é? Mas vejam a situação, mesa de pecadores, vejam a situação, sentado em roda de escarnecedores, veja a situação agora que ele está no meio de muitos que não são dignos dele se assentar. Mas você se esqueceu que Jesus ele não veio para você que está são, Jesus ele não veio para você que está com saúde, mas Jesus ele veio simplesmente para aqueles que estão precisando de um auxílio e estão precisando de ajuda, com socorro, com pressa. Então agora eu volto para o texto a qual eu li e eu finalizo dizendo: quando o publicano, irmãos, glória a Jesus, ele começa a fazer a sua oração, veja que o publicano ele é simples, ele é direto, ele é objetivo, ele fica de pé de longe. A Bíblia diz que nem ainda ele queria levantar os seus olhos aos céus. Veja que ele não se acha digno de levantar os seus olhos para os céus, porque ele sabe que é pecador. Ele sabe que não é digno de olhar para os céus aonde a presença de Deus habita. Mas ele já vai dizendo: tem misericórdia de mim que sou pecador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então neste momento eu vejo grandemente Jesus operar, aleluias, neste lugar. Irmãos, quando nós fazemos pré-julgamentos, quando nós fazemos julgamentos precipitados, achando que nós somos, muitas das vezes, porque nós gostamos, né? Como seres humanos, nós gostamos de nos colocar no lugar de juiz, nós gostamos de nos colocar no lugar de advogado. Mas se não se esqueça, amados irmãos,
que nós temos um advogado justo e fiel, que é Jesus de Nazaré. Então, se ainda que o teu coração te condene, maior do que ele é Deus para te justificar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe e fique com essa reflexão em nome do Senhor Jesus, tá bom? Deus abençoe, até a próxima, em nome de Jesus.